Ora bem, de volta, estamos a falar, antes de ir para o intervalo, estávamos a falar de que por volta dos 21 anos já estamos na década de 80, não é? Já eras diretor, foste nomeado para dirigir uma unidade agropecuária, é isso? Onde? No Choque. Começaste, portanto, a vir para Sul. Sim, sim. Foi a minha primeira grande experiência de trabalho no Sul. Conheci a cidade de Maputo, foi a primeira vez que vim para o Sul, foi a primeira vez. Cheguei a Maputo e fui... Que desafios? Tu tens filhos com essa idade e hoje olhas para esta geração e pensas na tua. Que desafios foram postos a esse recém-saído da adolescência, Hélder Moteia, com 21 anos? Sim, a nossa geração foi obrigada a amadurecer muito cedo. Foi porque todos nós fomos obrigados a assumir responsabilidades que hoje já não se dá a um jovem de 21 anos, por exemplo. E é muito difícil fazer um paralelismo, né? E eu que tenho filhos que têm muito mais idade, mas ainda estão dependentes e a tentar finalizar os mestrados. Achas que é a nossa responsabilidade, essa maneira de... São contextos diferentes. Nós dançamos a música que se nos oferece. Na altura, nadando, já lançados assim na água. E eles sabem que têm sempre o backup dos pais, que os pais estão ali para protegê-los e podem realizar os seus sonhos sem pressa. Nós tínhamos pressa de chegar ao local, não pelo contexto familiar, mas pelo contexto político e social da nação moçambicana. E cada vez, portanto, nós falamos disso de ser nomeado diretor e com este sorriso, mas na altura nós chorávamos depois de ser nomeado, porque sabíamos que o desafio não era pequeno, chorávamos, mas depois avançávamos e fazíamos coisas. E fizemos coisas. E continuamos a fazer. Continuamos a fazer, sem dúvida nenhuma. Felizmente somos uma ótima geração, eu acho. Fizemos e continuamos a fazer coisas. Hélder Moteia, eu não consigo sair, vieste para Sul, sim. ligado à agricultura, etc, mas eu conheço-te já na Associação de Escritores. Sim. Sempre tiveste essa dualidade, sempre te sentiste bem no meio da cultura, das artes. Esse é um lado teu muito forte. Sim, é extremamente forte. Não largas? Sim, é extremamente forte. Olha, nós falamos da minha vinda para o Sul, não falamos da minha ida para o centro, para Manica, né? Em Manica, no Instituto Agrário, na altura chamava-se Instituto Agrário Chimoio, então eu era o coordenador do núcleo cultural e tínhamos teatro, tínhamos com o João Manja, inclusive, lembra-se? O João Manja, tínhamos teatro lá e tínhamos uma revista cultural em que publicávamos poesia, contos e tínhamos também outras atividades, digamos, na área do desporto, mas também ligadas um pouco à cultura, a música, por exemplo. E quando chego a Maputo, encontramos-nos, portanto, com um grupo de jovens que tinham os mesmos sonhos, a mesma estrutura mental, os mesmos sonhos. Portanto, o Eduardo Aito, o Ngolano Bacacossa, o Pedro Chissano, o Juvenal Doano, o Marcelo Panguana, o Armando Artur, toda uma geração, a lista é grande. Mas tínhamos os Miacotos também que já estavam lá, o Miacoto, o Calanda Silva, o... Mas vocês eram um pouco irreverentes, fala a verdade. Não, eram... Vocês eram um grupo de fundadores da Charrua, o grupo de meninos que chega à Associação de Escritores, era um pouco irreverente em relação aos Nalgares da vida, aos Caravanhinhos, aos Vasconcelos, era toda... É verdade, porque a literatura na altura ficou um pouco estratificada. Nós tínhamos os Craveirinhas, os Orlando Mendes, tínhamos essa classe. A seguir vinha o Gulamcano, o Calano, o Mia,
O Mia, na altura, estava mais até ligado ao jornalismo. Quer dizer, Sim. ele aparecia com os rasgos, mas já escrevia uns poemas e tudo mais. Mas ele era diretor também, começou muito cedo como diretor do Jornal Notícias. Hoje já ninguém se lembra disso, mas foi durante muito tempo diretor do Jornal Notícias. E havia todos esses. E nós estávamos um pouco relegados à clandestinidade. Quer dizer, E a clandestinidade une as pessoas. Então, nós nos juntamos, achamos que tínhamos qualidade e foi aí que criamos o nosso grupo, o nosso núcleo e a nossa revista, que chamou Charrua, veja só. Mas eu não fui o culpado, né? Chamou-se Charrua. Não. Eu ia perguntar-te, eu tenho isto aqui. Charrua, tu és um dos fundadores Olha, da Charrua. se quer saber... Foi só coincidência? Não. Se quer saber, eu estive contra. Sério? Eu estive contra. Não, Charrua é muito agrícola, mas os colegas disseram não. Para nós queremos cultivar a literatura, isto é Charrua literária. Boa, então, boa. eu aí dou a mão à palmatória pelo grupo, mas já revelo que eu me rebelei contra o grupo irreverente. Olha, vamos avançar um bocadinho. Como é que encontras ali? Tu estás há 10 anos fora de Moçambique já, fazendo uma carreira internacional das Nações Unidas, não é? Já lá vamos, mas como é que tu encontras a literatura moçambicana? Esse jovem que foi um dos fundadores da Charrua Literária, não é? É com muita pena que acho que as boas coisas deviam permanecer para a vida toda, não é? Mas, bom, como é que tu vês o panorama literário em Moçambique? Uma análise fria, porque eu não estou, quase já não vivo em Moçambique para dizer que eu leio tudo e tudo mais. Nós temos, por um lado, os escritores que continuam, por exemplo, não falamos aqui do nome que é importante falarmos, que é a Paulina Chiziana. Portanto, nós temos alguns nomes que continuam a trabalhar, a publicar. E a geração Charrua, que foi a nossa geração, continua a afirmar-se. Perdemos o Eduardo White, mas ele, nos últimos anos, publicou muita coisa. O Ngolano continua a publicar. Essa geração continuou a publicar e a fazer coisas. Surgiu uma pequena, digamos, geração de novos escritores, mas ela ainda não se afirmou. Então, não temos, digamos assim, um grande nome surgido, portanto, como na altura, não pode ser referência e que continua a ser referência na literatura. E isso tem a ver um pouco com a dinâmica da literatura do pós-independência, que a literatura ficou um pouco institucionalizada, que era uma coisa de Estado. E tinha uma associação de escritores que tinha um monopólio editorial, era quase o Ministério da Cultura. E no momento de viragem de regimes, digamos, económicos, quando passamos da economia planificada para uma economia mais aberta, o assunto ficou meio diluído, ficou ali sem definição. A associação sem recursos para continuar a fazer o seu papel. Custa dinheiro. Custa dinheiro publicar. O Estado sem a responsabilidade de oferecer o apoio e o patrocínio. E a literatura para a juventude ficou menos apelativa, quer dizer, eles estão mais na pressa de ganhar dinheiro e não de se tornarem homens eruditos, cultos e com sugestões literárias. Mas não achas que isso é um estímulo que se deve criar nas escolas? Nós, se eu recuar ao primeiro bloco do nosso programa, tu disseste-o bem, havia um estímulo na escola para ler, para declamar e para escrever. Redações, contos, poemas, quer dizer, havia todo um contexto que nos conduzia. Portanto, quem tivesse vocação, quem tivesse interesse, começava logo a receber o estímulo dos professores. Olha, tu escreves bem, olha, tu não sei o que mais, e falavam com os pais, olha, teu filho escreve bem, compra-lhe livros e tudo mais. Nós não tínhamos que mendigar aos pais, porque a professora já recomendava. Então o pai dizia, olha, a professora recomendou tal livro e eu tenho que comprar, porque senão, se ela pergunta, é um problema. Tu já publicaste? Qual foi a tua maior... Talvez não caiba aqui a questão dos primeiros dois, sim. Porque acho que na altura era muito mais fácil do que foi a seguir. Sim.
Como é que a gente ultrapassa essa situação do publicar? As pessoas que com qualidade, evidentemente, que eu tinha aqui uma questão: tu achas que falta qualidade ou falta dinheiro para a publicação da nova literatura que se faz em Moçambique? Mas eu prefiro ir por aqui. A falta de dinheiro nas instituições de direito, nem a Associação dos Escritores tem dinheiro, e o Ministério da Cultura também deve ter um orçamento bastante irrisório. Achas, tu conheces bem, que eu sei que conheces, uma realidade como a brasileira, que é um ótimo exemplo. Sim. Nas duas áreas que abraças, aliás, são bons exemplos. Achas que deveria haver um fundo de subsídios no Ministério da Cultura para apoio aos artistas no geral? Estamos a falar de literatura, mas no geral. Sim, é importante que haja políticas do Estado para promover a cultura. Porque um povo sem cultura, sem raízes, sem valores, não existe. Mas, segundo, é importante também promover que este processo tenha mecanismo de valorizar a qualidade. E isso faz-se através do próprio mercado. É importante promover, por isso é que eu falo de política. É preciso promover o mercado, através das escolas. Como referimos, os nossos professores recomendavam certas leituras, já recomendavam, porque viam qualidade nesses livros e recomendavam essas leituras. Então, é preciso incentivar a leitura nas escolas, incentivar a leitura nas elites, incentivar a leitura nos bairros e também incentivar a leitura em alguns grupos sociais em que vale a pena criar raízes culturais. E promovendo o mercado, qualquer um pode aventurar-se, porque sabe que pode encontrar aí um ponto de equilíbrio. Porque o grande problema de nós termos tudo institucionalizado é que os autores irreverentes nunca se dão bem com as instituições. Nunca se dão bem com as instituições. Chegam e dizem, não, isto aqui ou politicamente não está correto, ou culturalmente não está correto, ou então não convém a qualquer pessoa. E é importante sempre deixar uma margem, e o mercado é que pode fazer esses equilíbrios. Portanto, o autor é irreverente, não cabe na instituição, mas cabe no mercado. Há quem esteja interessado, promove e tem depois o seu retorno. Quer dizer. Mas diz-se muito que não há dinheiro para publicar e que também não há dinheiro para comprar o que é publicado. Achas que o livro é caro? Tens andado aqui pelas livrarias? Não, o preço médio dos livros em Moçambique não são caros. Não, os livros são caríssimos, são os livros, digamos, curriculares, didáticos, académicos, e das escolas internacionais ou privadas, que utilizam livros portugueses ou de outros quadrantes, porque o livro moçambicano para a escola não é gratuito. E já esse princípio começa a criar um problema, uma habituação que o livro não é para comprar. Né? Mas, digamos, se o mercado é promovido, no sentido, olha, os estudantes têm que ler o livro, eles vão procurar o livro. Se os valores culturais são também valorizados noutros contextos, uma pessoa que tenha uma carga cultural elevada também seja reconhecido noutros contextos, isso, quer dizer, nós temos que mexer um pouco no nosso sistema de valores. Sim. Para que aqueles que são formados, cultivados, que tenham um património cultural sólido, sejam também valorizados. E aí, com um sistema de valores bem estabelecido, facilmente se pode promover a leitura. Aí está. Eu acho que nós somos de uma geração em que logo em casa, mesmo que os nossos pais, porque tinham, isto não é fantasia, apenas a quarta classe, estimulavam-nos a ler, etc. Hoje, as famílias não valorizam isso, não têm a possibilidade sequer de estimular isso, porque já não foram estimuladas. E a gente conta muito com a escola para fazer esse papel. Os professores, estas novas gerações todas licenciadas e com ensino superior, são elas que devem fazer este regresso ao estímulo, à leitura, etc, que os nossos professores faziam. Bom, vamos avançar já para o segundo intervalo, mas eu acho que me vou esticar só um bocadinho. Como escritor, como homem de letras e como homem do mundo, eu diria,
o que é que pensas do acordo ortográfico? Bom, o acordo ortográfico ele é um mecanismo que em si é um compromisso. É o compromisso que tinha certas expectativas. É de criar uma plataforma mais sólida em termos de lusofonia. Portanto, acertar o passo com o Brasil, porque do ponto de vista de Portugal e as ex-colónias em África, estava tudo fácil acertado. O problema é que o Brasil tem 200 milhões de falantes. E era preciso acertar uma questão de mercado e uma questão. Mas, então, o acordo começa a ser posto em causa quando o próprio Brasil põe em causa. Portanto, que seria o maior beneficiário, não é? O maior beneficiário começa a não querer acertar o passo com o resto. Porque eu já tinha interiorizado que valia a pena para expandir não só o mercado, mas o horizonte cultural, porque a língua é dinâmica, é o corredor do pensamento e tudo mais. Mas, digamos, temos esta questão que está aí, eu não quero colocar nem a favor nem contra, mas fica aí solta, pendurada e sem... terá que resolver. Mesmo em Portugal, o coro de contestação começa a aumentar o volume. Não. Sim. Começa a aumentar o volume. O coro de contestação, principalmente porque o Brasil não reage. Porque os livros escolares do Brasil ainda estão no digamos, pré-acordo. E já deviam, a partir de 2014. Já deviam ter avançado. É muito dinheiro. É muito dinheiro envolvido no livro, na formação das pessoas. O sistema de ensino brasileiro é muito, primeiro, ramificado e para formar todos aqueles professores vai levar algum tempo. Portanto, a inércia do processo tem que ser respeitada e vamos deixar o processo fermentar e daqui a mais 10 anos vamos ver. Para além de homem de letras e para além de médico veterinário e para além de... Ele é um diplomata. Sim, mas neste caso é importante é preciso ter esse a capacidade de ser flexível e de aceitar a dinâmica. Sim. Porque mesmo a língua portuguesa, tal como a conhecemos hoje, ela fez 800 anos no ano passado. Sim, ela é dinâmica. Já o Fernando Pessoa não escrevia exatamente que é recente, é quase da nossa geração. Há algumas palavras que a gente diz, não se dizia, não se diz agora assim. O Camões então já era outra ortografia. Então as línguas têm a sua dinâmica. E algumas são por decreto, né? como aconteceu agora, né? Por decreto, e temos que respeitar isso. Olha, vamos rapidamente para o intervalo. No Mesa para Dois desta semana, estou à conversa com Hélder Boteia. Até já.